Irmãos, nós estamos numa série de mensagens chamada Creio. O objetivo dessa série é o de que juntos nós traçamos aqui uma confissão de fé, um credo. É importante para a igreja, assim como um dia os apóstolos fizeram, a gente se reunir e reafirmar convicções. Hoje nós vivemos um tempo em que ser evangélico não quer dizer muita coisa, e por isso nós precisamos saber quem somos, porque fazemos aquilo que fazemos, porque cremos naquilo que cremos. Por isso creio. Essa série de mensagens, ela tem como objetivo passear em toda a Bíblia, pensando um tema específico, diferente do que vocês estão acostumados aqui, o que é comum fazermos, de pregar um texto expositivamente, focar num texto. Essa série tem o objetivo de olhar para um tema em toda a Bíblia. A gente chama isso, tecnicamente falando, de teologia sistemática. É quando a gente cria um sistema a partir da Bíblia, do que a Bíblia diz sobre um assunto. Então, creio é essa oportunidade que nós temos de reafirmar convicções e entender quem somos. Hoje nós vamos para mais um creio, e por isso eu convido você a orar comigo antes, para que Deus nos direcione, para que o seu Espírito nos ilumine, e para que Ele abra os nossos olhos, para que então enxerguemos as maravilhas da sua lei. Senhor, obrigado, porque nós podemos cantar, porque em meio às tempestades dessa vida nós podemos orar. E obrigado a Deus, porque em dias tão turbulentos nós podemos reafirmar convicções. Obrigado porque o Senhor permite isso a nós. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que é viva, que é rica e nos orienta. Nós te pedimos, Senhor, que ao meditarmos novamente na Tua palavra nessa noite, Teu Espírito nos direcione e condicione o nosso coração a ouvir tão somente a Sua voz. Ajuda-nos, ó Deus, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aquele homem estava há anos preso num quarto fechado. Tudo que ele tinha era uma cama, um armário e um quadro. Um retrato dentro de uma moldura. Aquele homem, na ausência da luz, era um homem marcado pela angústia, tristeza e desesperança. Aquele homem estava preso dentro de um quarto há anos. Mas um dia, ele percebeu algo extraordinário em meio ao ordinário. Ele percebeu algo que sempre esteve ali, diferente, em meio à sua rotina comum. Aquele homem, ao se deparar com aquele quadro, ele percebe que aquilo é uma janela. Olha só, não é um quadro, por detrás disso há também uma janela, e com ela a luz do sol, e com ela a iluminação de todo o quarto, e com ela a esperança, e com ela um novo caminho, e com ela novas perspectivas, a liberdade. Eu posso viver, eu posso sonhar, eu posso sentir, eu posso me encontrar com pessoas, há uma nova vida. Tudo aquilo porque aquilo não era somente um quadro, um retrato preso numa moldura, mas aquilo era também uma janela. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre um elemento que pode ser tido como um quadro nos quartos da nossa vida. Um elemento que pode ser tido como um enfeite,
algo que eu carrego comigo para espantar o mal olhado. Nessa noite eu quero falar com você sobre um elemento que talvez passemos por ele constantemente e não saibamos dar o devido valor. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre um quadro que na verdade é uma janela que abre os nossos horizontes, nos traz a liberdade, a novas perspectivas, uma janela que talvez hoje seja o caminho que você precisa para a sua família, para o seu casamento, para a sua situação. Hoje eu quero lhes falar sobre uma janela que nos promove ou nos permite novas perspectivas, nova vida, um encontro verdadeiro com Deus. O creio de hoje é na Bíblia, e por isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O que nós cremos sobre a Bíblia? Em primeiro lugar, Deus escreveu um livro. Você tem noção do que é isso? Deus escreveu um livro. Seus pensamentos, suas palavras, o seu coração, os seus desejos, a sua personalidade podem ser conhecidas. Um livro que está a centímetros de distância de nós. Um livro que nós podemos abrir e levar para onde quisermos. Deus escreveu um livro. Quem você vê quando você abre a sua Bíblia? A resposta precisa ser Deus. Deus não se encontra aqui ou ali, mas Deus se encontra na sua palavra. Por isso, ler a Bíblia precisa ser a coisa mais importante das nossas vidas. Por isso, ler a Bíblia precisa ser para nós o doce mais prazeroso ao nosso paladar que já experimentamos. Meus irmãos, quando a segunda carta de Pedro é escrita, nós vemos um contexto em que a igreja está sofrendo uma perseguição violenta. Era aproximadamente anos 65, 66 depois de Cristo. Anos que nós temos registros que apontam o martírio de Pedro, anos em que provavelmente Pedro foi morto, um tempo onde a igreja vivia uma perseguição avassaladora por um imperador romano chamado Nero. Nero foi um dos homens mais terríveis da história. Para vocês terem ideia, há uma história de que Nero, querendo reconstruir Roma, ele ordena, invisivelmente, secretamente, que Roma seja incendiada, para que ele a reconstrua. E em quem ele taca a culpa? Nos cristãos. A Bíblia diz a história diz que Nero, querendo dar um jeito de fazer a sua vontade, ele incendeia Roma, e ele joga a culpa nos cristãos, uma vez que os cristãos já estavam sendo uma pedra no sapato. E a partir desse incêndio, a história da igreja relata que os cristãos viviam escondidos, fugindo, mas jamais deixando de anunciar o Evangelho. Era um período de abandono da fé. Havia crentes no meio da igreja que não suportavam tamanha perseguição e negavam a Jesus.
Era um tempo de ataques para todos os lados. Quando Pedro escreve essa segunda carta, ele escreve para essas igrejas na Ásia Menor que estão passando por tudo isso. E o que ele está dizendo em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21? Meus irmãos, em meio a ataques que batem de frente com a nossa fé, em meio a ataques que tentam te afastar da presença de Deus, da promessa de Deus, em meio a ataques de pessoas que tentam distorcer verdades bíblicas, vocês precisam entender, Deus escreveu um livro. As escrituras, elas não advêm da sabedoria humana, elas não são fruto de um homem que pensou e a escreveu. Deus, homens santos falaram da parte de Deus. O que ele está querendo dizer é o seguinte: foi Deus que escreveu um livro, portanto, refugiem-se nele. Em tempos de crise vocês precisam entender, Deus escreveu um livro que, em segundo lugar, todos nós podemos entender. Abra comigo agora a sua Bíblia em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 10 e versículo 11. Fique com a sua Bíblia bem aberta, o seu aplicativo, porque nós vamos hoje folhear bastante a Bíblia. Afinal de contas, estamos dizendo que cremos na Bíblia. Atos 17, 10 e 11. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro mágico, a Bíblia não é um livro que eu carrego na bolsa para que não seja assaltado, a Bíblia não é um livro que eu deixo aberto na minha casa no Salmo 23 para que as energias positivas venham sobre mim. A Bíblia é um livro para ser estudado, a Bíblia é um livro para ser lido por todos nós. Em Atos capítulo 17, nós vemos Paulo, Silas, pregando o Evangelho para os mais diversos povos. O contexto de Atos capítulo 17 mostra que inicialmente eles chegam a Tessalônica. Em Tessalônica eles são mal recebidos. Paulo fica pregando em Tessalônica por 3 semanas. Por causa da perseguição de Tessalônica, eles vão para Bereia. E quando chegam na Bereia, fugindo da perseguição, eles pregam o Evangelho ali também. E o texto relata que esses irmãos da Bereia, os bereanos, eles estavam abertos para ouvir aquilo que Deus tinha para dizer. Mas não pensa você que eles só ouviam o que os apóstolos, o que Paulo e Silas diziam, não, discípulos de Jesus. Eles ouviam e eles iam ler, para ver se era aquilo mesmo. Que isso nos ensina que a Bíblia precisa ser estudada, nós precisamos averiguar. Meus irmãos, uma das grandes vitórias, uma das grandes marcas da reforma protestante, foi dizer de que nós não precisamos de gurus, nós não precisamos de pastores para interpretar a Bíblia, nós não precisamos de uma igreja X ou Y, somente a Escritura quer dizer que a Bíblia foi revelada a todos os homens, e todos os homens devem ter acesso a estudá-la. Quando Lutero prega as 95 teses na Catedral de Wittenberg, ele vem dizer a nós que nós podemos estudar a Bíblia, nós devemos estudar a Bíblia. Você não deve somente me ouvir aqui, você deve me ouvir e prestar atenção se o que eu estou pregando está na Bíblia. Você não deve ser dirigido por um homem, mas você deve ser dirigido pela Bíblia. Lutero chegava a dizer que um homem comum com as Escrituras tem mais autoridade do que o Papa sem as Escrituras. Não importa quem você seja, não importa o quão alto você fale, o importante é a autoridade que vem das Escrituras, é o que você diz sobre ela. É claro que nós temos textos difíceis, muito difíceis para se entender. Olha, por exemplo, o que está escrito em 2 Pedro,
capítulo 3, versículo 16. O próprio Pedro reconhece que tem parte que é difícil. Ele diz assim, falando sobre Paulo, o apóstolo Paulo. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Está achando que só eu e você achamos difícil interpretar a Bíblia? O próprio Pedro diz, olha, Paulo quando escrevia, tinha coisas que são difíceis de entender, e algumas pessoas se aproveitavam disso e distorciam a verdade de Deus. Mas eu preciso dizer para você, que enquanto nós temos alguns textos que realmente são difíceis de entender na Bíblia, nós temos uma imensidão completamente maior de textos que são de fácil acesso para nós. Não venha com esse argumento de que a Bíblia é um livro que tem muitos textos difíceis. A maioria dos textos podem ser entendidos por nós. As doutrinas básicas, como a da salvação, podem ser lidas por alguém com baixo nível intelectual. Nós precisamos dessa Bíblia. Hoje em dia, nós vivemos na era da informação. Nunca a informação veio com tanta facilidade a nós. Mas é verdade que também nós nunca pensamos tão pouco, porque até um filósofo, aquele filósofo chamado Leandro Carnal, que está na moda, ele diz que a nossa geração é a geração da informação, mas não necessariamente da formação. E a crítica dele é de que a nossa geração, ela tem acesso a muita informação, e justamente por ter muita informação, a gente pensa muito pouco. E eu concordo com ele. Existe um pensador italiano já falecido, chamado Umberto Eco, que ele diz o seguinte: com o avanço das redes sociais, com esse mundo digital, a internet deu voz a imbecis. O que ele está dizendo é o seguinte: no passado, para se escrever livros, nós precisávamos de mestrado, doutorado, publicação de pesquisa, tese. Hoje você abre o Facebook, você escreve o que você quiser, e você nem precisa ter muito estudo. Isso tem um lado bom para nós. Nós podemos dizer o que pensamos, pessoas nos escutam, mas a questão é: o que sustenta aquilo que você pensa? O que sustenta aquilo que você argumenta? Meus irmãos, nós precisamos da palavra de Deus, porque Deus tem nos concedido oportunidades únicas de não só estudar a sua palavra, porque a internet tem produzido muito material bom, mas de nos posicionarmos e da nossa voz chegar em lugares que jamais chegariam por causa dela. Nós precisamos manejar bem a palavra. A Bíblia é um livro escrito por Deus que todos nós devemos estudar. Todos nós devemos estudar. Paulo diz a Timóteo que em tudo que ele deve buscar e almejar, ele deve se apresentar a Deus como homem que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Nós como crentes, temos um livro que a Bíblia diz claramente que nós precisamos estudá-lo. Aonde você estava hoje de manhã? Aonde você estava semana passada de manhã? Por que essa igreja enche só domingo à noite? Nós estamos fazendo uma série preciosa aos domingos pela manhã, sobre bibliologia, sobre como estudar a Bíblia, como interpretar a Bíblia, como ela é profunda, como ela é maravilhosa. Mas nós tínhamos 1/3 desse público pela manhã. Pessoas ainda não entenderam. E eu sei que alguns não estiveram hoje pontualmente, mas pessoas não entenderam que Deus escreveu um livro e ele precisa ser estudado por todos nós. Todos nós. Eu conheço um pastor que ele fez um levantamento de um estudo, e ele diz o seguinte: que um homem com 30 anos de frequência numa escola bíblica dominical aos domingos pela manhã, 30 anos de frequência na escola bíblica dominical, esse homem tem tantas horas aulas quanto alguém que tem bacharel em teologia, mestrado em teologia e doutorado em teologia. Escola bíblica dominical é uma ferramenta excelente
para você entender que a Bíblia pode ser estudada e crescer nisso. O Salmo 119, 97. O salmista diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. No Salmo 119 nós podemos ver que a Bíblia é algo que deve ser fruto de uma adoração de coração. Nós devemos ser apaixonados por ela. As nossas mãos, aquilo que nós fazemos, precisa refletir a palavra de Deus. Mas quando o salmista diz: eu medito nela dia e noite, ele diz: olha, você precisa estudá-la. Você precisa de mente, entendimento. O Espírito Santo, no processo de condução que nós veremos semana que vem, domingo pela manhã na IBD, ele nos conduz inclusive quando nós estudamos e fazemos bom uso da nossa intelectualidade. Porque Deus escreveu um livro em que todos podem estudar. Terceiro, um livro que conduz o homem à santidade. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Talvez um dos textos mais conhecidos a respeito da doutrina da palavra de Deus. Talvez um dos textos mais citados. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17. Diz assim: quanto a você, porém, Paulo está dizendo para Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe, Timóteo, de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo, ele vive nos mesmos dias que Pedro vivia da perseguição causada por Nero. É um tempo terrível para a igreja. E se por um lado Pedro aponta para a Bíblia como um refúgio em meio ao abandono da fé, Paulo aponta para a Bíblia como um refúgio em dias em que o homem é tão deturpado. Olhe comigo o que está acontecendo ali no capítulo 3, no versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Olha só o que Paulo vai dizer para Timóteo: saiba disso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Olhe os homens que marcam os nossos dias. Esse é o retrato deles. Timóteo, mas tu porém, Timóteo, você sabe aonde você é enraizado. Você conhece a Bíblia desde pequeno. Essa escritura, ela é inspirada por Deus. Deus escreveu um livro, se agarre nele, Timóteo. O mundo lá fora está caindo, as pessoas estão indo de mal a pior, mas Deus te conduziu a esse livro, o qual vem desde a sua infância. Esse livro, ele te aponta o que é certo, e é isso que significa quando diz que é útil para o ensino. Esse livro te aponta para o que não é certo, é isso que significa quando diz que ele é correto, útil para o ensino, para a repreensão. Esse livro te ensina como se tornar certo, correção. Esse livro te ensina como permanecer certo, instrução na justiça. Você quer ser parecido com Jesus nessa noite? Quer saber como as suas lutas te conduzirão para mais perto de Jesus? Você que veio aqui orar hoje, colocou o seu joelho no chão, clamando a Deus por mais de Deus, por mais intimidade com Deus. Quer saber como Deus responde a você? Venha para o livro, venha para o livro. Essa semana eu li uma frase muito forte,
de um autor chamado Lupriolo, dentro de um livro chamado Caminho para o Filho Andar. Olha o que esse homem diz: não importa o quanto tempo você gasta orando, jejuando, na comunhão com outros irmãos, ao ministrar, testemunhar para outros, caso você não esteja investindo tempo no estudo da palavra, você está algemando o Espírito Santo. Sabe o que eu entendi quando eu vi essa frase? Eu me lembrei da minha avó. Gente, a minha avó, meu avô, ele já teve vários tipos de carro, assim, do mais simples ao mais elaboradão. Hoje ele está meio quebradão, mas ele já teve vários tipos de carro. Mas eu me lembro de várias vezes sair para andar de carro com a minha avó pequenininho. E a minha avó é daquela que não importa o carro que você tenha, ela só anda em primeira e segunda. Quantas vezes eu subi essa tapuias indo para a escola e minha avó em segunda e o motor gritando e eu vó, e ela com aquele banco na frente assim, com a cara colada no vidro e não importava o carro, ela estava sempre em segunda e olha, eu não sei como os motores sobreviviam, mas a minha avó, ela sempre andava em segunda. Ela podia ter uma Ferrari, ela podia ter um Fucão, ela estava em segunda, não importava para ela. O que isso tem a ver com a frase do Lupriolo? Meus irmãos, não importa o quanto você ora, não importa o quanto você testemunha, o quanto você quer viver para Deus, se isso não for condicionado pela palavra de Deus, você vai ter sempre uma Ferrari na mão e vai andar em segunda. Quando nós conhecemos a Bíblia de fato, nós vemos que Deus nos deu uma Ferrari, que tem segunda, tem terceira, tem quarta, tem quinta, não sei se Ferrari tem mais que quinta, mas tem muitas marchas. A minha avó não sabia nem ligar o rádio, que era de fita na época. A Ferrari tem Bluetooth, tem não sei o que lá. Um crente sem a palavra de Deus é um crente limitado, as suas orações são limitadas, a sua busca por Deus é limitada, o entendimento do sofrimento é limitado, porque ele não tem a Bíblia, ele está sempre em segunda, ele não consegue lidar com essa Ferrari. Meus irmãos, Deus tem um plano para nós, que é nos tornar mais parecido com Jesus, é nos conduzir à santidade, e Ele nos deu uma Ferrari. Não viva em segunda, passe para terceira, quarta, quinta, sexta. Mergulhe no conhecimento da Bíblia. É muito comum, quando você quer mandar uma mensagem positiva para alguém, é muito comum você pedir para a pessoa ler Josué capítulo 1, versículo 9. Olha o que está escrito lá em Josué capítulo 1, versículo 9. A pessoa está se mudando de cidade, está passando por uma fase difícil, aí você diz para ela, olha, lê Josué 1:9, você escreve na Bíblia dela, Josué 1:9, Deus está mandando para você. Aí ele lê, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E você diz assim, pronto, Deus está comigo. Só que ninguém manda para você o versículo 8, engraçado, ninguém manda o versículo 8, olha o que está escrito no versículo 8, olha lá, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, e só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quer ser forte e corajoso, ter bom ânimo, perseverar no tempo de tribulação? Lê Josué 1:8, para de ler 1:9, 1:9 te ilude, não que a Bíblia nos iluda, nós nos iludimos com ela. Nós precisamos meditar nesse livro, mergulhar nesse livro. Meus irmãos, esse é um dos grandes problemas da igreja evangélica hoje. A igreja evangélica gosta de estribuchar, gosta de levitar, gosta de ir para o retiro, mas não gosta de estudar. Por isso hoje, se você tem lutas na sua sexualidade, se o seu casamento está difícil, seu coração é amargurado, você não consegue perdoar, você tem problemas no relacionamento, você tem problema na profissão, você está passando por depressão, existe um livro que te conduz para mais perto de Jesus, e esse livro é a Bíblia, você precisa se apaixonar por ele. Porque Deus escreveu um
Um livro que todos nós temos acesso. Um livro que nos conduz à santidade. Em quarto lugar, um livro que guarda o homem do pecado. Salmo 119, versículo 11, diz: a tua palavra eu guardei, para que eu não pecasse contra ti. A tua palavra eu escondi, Senhor, para que eu não pecasse contra ti. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos passando por um tempo difícil, em que nós não sabemos se vale a pena mesmo servir a esse Deus, porque o ímpio só prospera. E aí o Salmo 1 vem na nossa mente. Você se lembra: bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Mas ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore frutífera, plantado a águas correntes, no tempo certo dá fruto, e suas folhas não murcham. Os ímpios, eles não são assim. Eles são como as ondas, que logo se vão com o vento. E aquilo acalma o nosso coração, aquilo nos enche de fé. Quantas vezes nós estamos desanimados, passando por tempos difíceis, nos sentindo sozinhos, solitários. E então o Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe o Senhor conhece meu pensamento. Ainda que a palavra não me chegou à boca, o Senhor já a conhecia, Deus. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim colocas Tuas mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e isso extrapola a minha mente. Como poderia eu fugir do Teu Espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se desço, faço a minha cama na sepultura, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e vou à extremidade do mar, mesmo assim a sua mão direita me sustentará. Se eu digo que as noites me encobrem, eu aprendo que nem as noites são escuras para Ti. Senhor, o Senhor conhece o íntimo do meu ser. Tu me criaste desde o ventre da minha mãe. Como é precioso quando nós estamos passando por um tempo difícil. E Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como é bom quando nós passamos por lutas, e nós vemos Paulo sofrendo, muito pior que a gente, dizendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, comparados à glória que há de vir. Por isso, irmãos, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, porque o que se vê é transitório, mas nós fixamos os olhos naquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno. E nós gritamos dizendo: pois eu estou bem certo de que nem anjos, nem demônios, nem morte, nem vida, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu não estou fazendo isso para mostrar que eu decorei muitos versículos da Bíblia. Estou mostrando isso porque a Bíblia nos ensina que quando ela é viva no nosso coração, ela nos guarda do pecado. Quando Efésios capítulo 6 nos fala sobre a armadura do Espírito, ele nos dá uma situação em que a maioria das armas, ou todas as armas, exceto uma, são armas de defesa. Somente uma arma é a arma de ataque para o cristão. É a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. Se você quer guerrear contra a sua carne, contra o diabo, você precisa da palavra de Deus. O que Jesus faz em Mateus capítulo 4, quando ele é tentado no deserto pelo diabo? Quando o diabo olha para ele e fala o seguinte: mande que essas pedras se transformem em pães para que você se alimente. Jesus olha para o diabo e diz: está escrito. Quando o diabo olha para Jesus e diz: dê ordens aos anjos para que te alimentem, porque você tem poder para isso, para que eles te sirvam. Jesus diz: está escrito. Quando o diabo olha para ele e fala assim: se prostre a mim, ele diz: está escrito. A Bíblia é a espada do Espírito.
Se você hoje precisa de força, se você hoje precisa de luta, de vencer as lutas, você precisa da espada do Espírito. Em Neemias capítulo 9, versículo 26 e 27, quando o povo está fazendo uma oração de confissão, chorando seus pecados a Deus, porque foram indisciplinados o tempo todo, conduzidos por Esdras e Neemias, esse povo se arrepende, põe o joelho no chão. Sabe o que eles dizem para Deus? Senhor, nós somos obedientes. O nosso povo foi obediente, se rebelou contra Ti, quando deu as costas para a Tua palavra. O motivo da nossa culpa, o motivo de estarmos assim, foi o motivo de darmos as costas para a Tua palavra. Meus irmãos, Deus escreveu um livro que pode ser entendido por todos, um livro que conduz o homem à santidade, um livro que guarda o homem do pecado, um livro que nos ajuda a tomar decisões. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 2, versículo 1 a 5. Provérbios capítulo 2, versículo 1 a 5. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem conhecimento e discernimento, Ele reserva a sensatez para o justo. Sabe o que esse texto está dizendo? Você quer ser um homem sábio, você precisa aceitar a Bíblia. Você quer ser uma mulher sábia, você precisa ter esses mandamentos no seu coração. Mas talvez você diga o seguinte: mas a Bíblia não fala sobre todas as coisas, a Bíblia trata de questões espirituais, aquelas coisas seculares. Primeiro que você já está enganado aí, porque tudo é espiritual. Quando nós dizemos que algo é espiritual, nós estamos dizendo que Deus tem intervenção sobre aquilo. Quando nós dizemos que algo é secular, nós estamos dizendo que Deus não tem intervenção sobre aquilo. Tudo é espiritual. Deus é Senhor da direita, da esquerda, de cima, de baixo, e Ele é dono de tudo, portanto tudo é espiritual. A maneira como você escolhe por namorar precisa ser conduzido pela palavra de Deus. Mas como assim? A Bíblia não fala nada sobre namoro. A maneira como você decide a sua profissão precisa ser norteada pela palavra de Deus. Mas como assim? A Bíblia não diz nada sobre escolher profissões. A maneira como você toma decisões dentro do seu lar precisa ser norteada pela palavra de Deus. Mas como assim? A Bíblia não fala nada sobre decisões pequenas dentro do lar. Claro que fala! Talvez ela não fale diretamente, mas ela nos dá princípios para que mergulhemos na vontade de Deus. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz de que tudo que nós devemos fazer deve ser para a glória de Deus. Está aí uma pergunta boa que você pode fazer. Quer tomar uma decisão sábia? Pergunte, é para a glória de Deus? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e eu não deixarei que algo me domine. Aquilo tem te escravizado, tem sido um Deus no seu coração? A Bíblia diz, então abandone. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas encham-se com o Espírito Santo de Deus. Aquilo tem ocupado as coisas do Espírito na sua vida, no seu coração? Então abandone aquilo, Deus tem resposta para isso. Mas ainda assim está neutro, eu tenho outras opções. Então a Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, versículo 14, que na multidão de conselheiros há sabedoria, que Deus levanta pessoas à sua volta com sabedoria para te aconselhar. A Bíblia diz a 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 a 18, que quando Deus não tem uma resposta precisa para você, cabe a você se alegrar, orar, ser grato e depender. Meus irmãos, a Bíblia é um livro que nos ajuda a tomar decisões. Sexto lugar, a Bíblia é um livro que proporciona ao homem legado. Em 2 Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 10 e 11, Paulo diz a Timóteo assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. Você tem seguido a minha paciência, Timóteo, o meu amor, a minha perseverança. Timóteo, olhe para mim, Paulo está dizendo para ele. Em meio ao sofrimento, olhe para o meu exemplo.
as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas Deus me libertou. E aí sabe o que Paulo diz para Timóteo? Timóteo, quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu, nas quais tem convicção. O que Paulo faz em 2 Timóteo capítulo 3, é mostrar o seu legado, um legado que encontra raiz nas Escrituras, e dizer: Timóteo, olhe para mim, porque o meu legado está na Escritura. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, olhe para sua avó, olhe para sua mãe, elas deixaram um legado para você. Quando Paulo diz que desde pequeno vocês conhecem as Sagradas Escrituras, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, ele está dizendo que a sua família deixou um legado para ele. Ah, mas como você pode pressupor isso? Porque em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 a 5, Paulo diz isso: atenta bem para a vida da sua avó Lloyd, atenta bem para a vida da sua mãe Eunice. Sabe o que tudo isso nos ensina? E 2 Timóteo é uma carta muito viva, porque é o legado vivo de Paulo. Paulo está num calabouço, prestes a ser morto, e ele escreve aquilo para Timóteo. Isso nos ensina, irmãos, que a Bíblia nos ajuda e nos dá um legado de vida. O maior legado que você pode deixar para os teus filhos, o maior legado que você pode cultivar no seu casamento, o maior legado que você pode deixar para aqueles que estiverem no dia do seu velório, é de um homem que era como uma janela que, ao olhar por meio da sua vida, nós víamos relacionamento com Deus, oportunidade de crescimento com Deus, restauração, perdão, graça, consolo. Bíblia. A Bíblia é um livro que proporciona ao homem um legado. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6. Quando o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida, Moisés puxa a orelha deles. E Moisés diz isso aí, ó. Ele diz o Shema, dos versículos 4 a 9. Esse versículo que nós temos aí, se não me engano, é só o 9. Ele diz assim: ouve Israel, o Senhor é o teu Deus, o único Deus. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o coração. Não se desvie destes ensinamentos. Ensine-os aos seus filhos com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Você quer deixar um legado vivo de vida para sua família? Você precisa da palavra de Deus. É por isso que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 ao 5, você não precisa abrir aí. Paulo diz: Timóteo, em tempos tão difíceis, prega a palavra. Quer seja oportuno ou não, prega a palavra. O que eu entendo é que Paulo está dizendo: Timóteo, você passará. Timóteo, nós morreremos, mas a palavra de Deus nunca morrerá. E testemunho tão grande disso é saber que nós temos a Bíblia às nossas mãos e que pessoas morreram por ela. Deus escreveu um livro, você tem noção do que é isso? Um livro que todos nós podemos entender. Um livro que conduz o homem à santidade, um livro que guarda o homem do pecado, um livro que nos ajuda a tomar decisões, um livro que proporciona ao homem um legado. E por fim, para encerrar, um livro que permite ao homem conhecer a misericórdia de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Romanos capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Diz assim a Bíblia: portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas,
de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Talvez você deva olhar para mim e dizer: o que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo. Porque sabe o que Romanos capítulo 1 está nos dizendo? Romanos capítulo 1 está nos dizendo que qualquer homem, nasce condenado diante de Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus, e isso é suficiente para que ele conheça a Deus, mas para que ele conheça apenas a face da ira de Deus. Um dia eu aprendi a fazer uma pergunta para saber se algo é importante de fato para mim. Como saber se algo é importante para nós? Faça uma pergunta: o que seria da sua vida se aquele algo não existisse? E eu fiz essa pergunta quando eu pensava sobre a importância da Bíblia. E sabe a conclusão que eu cheguei? É de que se a Bíblia não existisse, nós conheceríamos apenas a face da ira de Deus, porque Romanos 1 diz isso. Mas justamente pela Bíblia ser a revelação especial de Deus, é que nós podemos conhecer o lado do amor de Deus. O que seria de nós se a Bíblia não existisse? Desespero, condenação, sofrimento eterno, a ira de Deus. Não haveria propósito para se viver, a não ser esperar pela morte. Os nossos velórios seriam marcados pelo choro de alguém que nunca mais verá o seu cônjuge, pelo choro de alguém que nunca mais verá o seu pai, o seu filho. Mas porque Deus decidiu se revelar a nós, e Ele decidiu fazer isso por meio da sua palavra, nós temos acesso ao amor de Deus. Nós sabemos que o homem, a palavra final para o homem não é condenação, mas sabemos que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que seria de você se a Bíblia não existisse? Você seria alguém vivendo num quarto fechado, agonizando angústia, desespero, dor, choro, solidão, abandono. Alguém preso, sem liberdade, sem vida, vivendo para o seu próprio umbigo, para o seu próprio prazer. Você conheceria o retrato de Deus por meio das coisas criadas, mas aquilo seria espantoso para você. Mas porque a Bíblia é mais do que o retrato de Deus, ela é uma janela que nos dá a oportunidade de conhecer a graça de Deus. Você hoje pode professar a fé em Cristo e dizer: eu sou salvo pela glória de Deus. Você pode hoje dizer: a solução, a esperança para minha família, há perdão para mim, não importa onde eu esteja, a restauração para mim, a restauração para o meu filho, a restauração pelo meu lar, a esperança, porque Deus decidiu revelar-se a nós. E Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados nessa palavra Ele diz que nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. O creio de hoje é aquilo que dá sentido para o que nós conversamos até aqui sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito, sobre o diabo, sobre o homem, sobre o Evangelho. Nós jamais saberíamos disso se nós não crêssemos na Bíblia. Deus escreveu um livro que pode ser estudado por todos, um livro que hoje pode te conduzir à santidade, um livro que pode guardar o seu coração do mal, um livro que pode ajudar você a tomar decisões sábias, um livro que pode proporcionar um legado para a sua família, um livro que te aponta para a restauração que Deus oferece a nós em Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor, nós bendizemos o Teu nome pelo livro. Nós Te louvamos, Senhor, porque no livro o Senhor nos livra da prisão, o Senhor nos livra da angústia, o Senhor nos livra das criancices espirituais. Nós Te louvamos, Senhor, porque no livro o Senhor hoje diz para nós que há solução para nós. Nós Te louvamos porque no livro há restauração, há perdão, há graça, há misericórdia,
a nova chance, a nova oportunidade, a nova vida. Nós te louvamos, Senhor, porque na Bíblia, na tua palavra, nós conhecemos o Senhor. Senhor, abra os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Que essa semana, ó Deus, seja marcada por encontros constantes com o Senhor na sua palavra. Que essa semana seja marcada, Senhor, por uma paixão ardente em te conhecer por meio da tua palavra. Que essa semana, Senhor, seja uma semana em que nós não idolatremos a tua palavra, mas de que vejamos o Senhor e comamos, nos alimentemos com a tua palavra. Que a tua palavra, Deus, que é viva, eficaz, que penetra no mais profundo do nosso coração hoje, nos aponte para Jesus, e que em nós seja encontrado um coração humilde, quebrantado, disposto a te obedecer. Senhor, nós precisamos do Senhor, mais do que tudo nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreensão disso tudo, e mais do que isso, ao viver disso tudo, pois nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém.